Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no cursoeletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Fala meus queridos amigos e alunos, olha só. A pergunta dos benditos 0.7 volts do diodo, a questão que a todo momento vive assombrando os amantes, os estudantes, técnicos, subistas, engenheiros e todo mundo que trabalha sobre o mundo, né? Está envolvido ali no mundo da eletroeletrônica. Então vamos lá, ó. Gente, primeiro que 0.7 volts é uma tensão teórica, tá? Então o 0.7 volts, que é a tensão do diodo de silício, é uma tensão teórica que representa a barreira de potencial elétrico que é formada lá na junção PN, ou seja, na junção entre o cristal positivo e o cristal negativo do nosso diodo. Então, recapitulando aqui informações importantes, quando você pega o silício, quando você pega uma bolacha de silício, né, um wafer de silício, e nós temos silício puro. O silício puro, ele não é nem positivo e nem negativo, tá? Os semicondutores, seja o silício ou o germânio, entre outros, eles não são nem positivos e nem negativos, eles são neutros. Por quê? Porque eles fazem ligação covalente uns com os outros. Então, se você pegar um átomo de silício e colocar do lado do outro, o que vai acontecer? Né, e vai estar do lado de outro, que vai estar do lado de outro, do lado de outro, eles vão nem doar e nem receber elétrons, eles vão compartilhar elétrons, tá bom? E a famosa a ligação que faz o compartilhamento de elétrons, afinal de contas eles têm 4 elétrons na última camada, é a famosa ligação covalente, tá bom? Então olha só, o silício totalmente puro é neutro. Então, para formar o cristal P e o cristal N, foi necessário fazer o quê? Uma dopagem. Dopagem. O que é o processo de dopagem? O processo de dopagem é o processo onde você insere uma impureza, ou seja, um elemento químico no determinado cristal de silício, para que ele então vire positivo, ou seja, fiquem faltando elétrons na ligação química, ou ele fica negativo, que daí forma o cristal N, que é onde ele fica com excesso de elétrons livres, tá? E aí então o que acontece? Quando você junta a fome com a vontade de comer, o que acontece? Ó, pensa assim, a fome, a vontade de comer é uma necessidade, né? E essa necessidade, quando você se aproxima, por exemplo, de uma comida ultra mega cheirosa, gostosa ali, feita na hora, a comida é como se você tivesse o quê? Um excesso de produto a ser fornecido. E a fome e a vontade de comer é como se você tem o que? Falta de nutriente, você precisa se alimentar para sobreviver. Não é assim que funciona? E aí então quando você junta o produto, que é a comida, com a vontade de comer, no caso dos diodos, onde está falando de positivo e negativo, né? Lá na junção forma o que? Uma barreira onde você tem um acúmulo de cargas negativas que saltaram do cristal N para o cristal P e um excesso de cargas positivas que saltaram do P para o N. E aí esse excesso de gente que está querendo dar comida de um lado para o outro e comer a comida que tá vindo, né? Forma ali um aglomerado ali na junção que não deixa quem está lá longe, né, lá na outra extremidade lá do cristal, passar de um lado para o outro, tá bom? É como se, por exemplo, você chegasse com muita fome
e fosse visitar, por exemplo, a cozinha do restaurante, onde tem aquelas placas de vidro, né, ou aquelas paredes de vidro transparentes, que você fica vendo lá a comida ser produzida, um bife ancho, um contrafilé, ou uma porção de batatinha com cheddar, aí tá do teu lado ali, só que tá do lado da parede de vidro. Então, você não consegue atingir aquela comida porque tem aquela barreira que está te bloqueando. No caso, essa barreira é chamada de barreira de potencial nos diodos, tá? E essa barreira ela impõe uma tensão elétrica para que comece a você buscar a comida lá do outro lado, né? Que você busque aquilo que você quer de um cristal para o outro de 0,7 volts. E essa barreira você também pode entender, tá? Como se fosse a famosa barreira que os atletas de atletismo, né, os corredores lá do atletismo, eles têm que pular a todo momento para que eles continuem a sua prova, né? Então, como que o atleta faz para ganhar a corrida? Ele tem que ficar a todo momento, pula a barreira, tem lá a corrida lá, os 100 metros com barreiras, né? Então ele tem que pular e pula para que ele possa vencer a prova. No caso dos diodos é a mesma coisa. Ou seja, para que o elétron ele saia de um lado e chegue no outro, ele vai ter que pular a barreira. Só que para ele pular a barreira, ele vai ter que fazer uma força, uma impulsão de pelo menos 0,7 volts, que é o pedágio que ela cobra para que então você possa ter essa circulação, essa movimentação a todo momento, tá? Então isso é muito interessante. Então toda vez que você colocar um diodo num circuito para que o elétron chegue um lado do outro, ele vai ter uma queda ali de potencial de 0,7 volts, que é o pedágio que a junção PN cobra para que isso aconteça e funcione com sucesso. Tá bom? Então é daí que surge o 0,7 volts do diodo. Lembrando mais uma vez também que esse 0,7 volts aí é teórico, tá bom? É teórico. Por que é teórico? Porque a tensão direta dos diodos depende exatamente da quantidade de elétrons que está passando por ele, onde ele está inserido, tá? Então, por exemplo, um diodo de 1 ampere de corrente, ou seja, um N4007, enfim, ou outros diodos aí que tem essa condição de corrente, de acordo com, se passar, por exemplo, 0,1 ampere, 0,1 ampere não está nem... É 10% da condução máxima deles. Vocês concordam comigo, meus queridos amigos e alunos? Então, o fato é que, como você não está tendo uma alta circulação, a tensão direta não vai ser 0,7 volts, ela vai ser um pouco mais baixa. Então, ela pode ser 0,45, 0,5, tá bom? E aí, conforme vai subindo, vai aumentando a circulação de corrente elétrica, por exemplo, 0,2, 0,3, meio ampere, você vai aumentando a queda de tensão do diodo. E aí a tensão vai chegando a 0,7, 0,75. E aí tem algo muito curioso, que você olhando no datasheet dos diodos você vai descobrir, que é o famoso VF-max. O que é o VF-max lá do datasheet? V é de tensão, F é de forward, ou seja, de tensão direta, tá bom? E max é máxima. Então, você vai ver lá no datasheet que esse VF máxima, queda de tensão máxima do diodo, pode chegar a 1,1 volts. 1 volt, tá? E quando que você vai ter essa tensão máxima direta no diodo? Você vai ter essa tensão máxima direta quando passar por ele a maior corrente que ele pode suportar. Então, olha lá que interessante, né? Então, se você tem um diodo de 1 ampere e passar 1 ampere por ele, a tensão dele não vai ser 0,7 volts, porque isso é teórico. Vai ficar uma queda de tensão dele próximo ao VF max, no caso é 1 volt, 1,1. Ah, professor Rodolfo, então quer dizer que se eu chegar numa placa eletrônica, num circuito lá de corrente contínua, por exemplo, meço a tensão do diodo e dá 1 volt, quer dizer então que ele já está conduzindo uma corrente próxima do seu limite máximo de operação, e se ultrapassar, mas isso ele pode vir a queimar? Parabéns, a resposta está corretíssima. Show de bola, exatamente. Então, pela tensão do diodo, você consegue saber se ele está conduzindo muita corrente ou pouca corrente. Olha só que conhecimento show de bola que você acabou de adquirir, tá? E aí uma coisa interessante é que daí você precisa olhar o código do diodo que você está trabalhando.
Por que você tem que olhar o código do diodo que você está trabalhando? Porque se você, por exemplo, está usando lá um diodo, um N5407, que suporta 3 amperes, esse VF Max de 1 volt, 1.1, só vai estar aplicado na prática quando você passar por ele os 3 amperes. Tá entendendo? E, por exemplo, você está usando lá um diodo 6A08, um 10A07, né, que são diodos aí de 6 amperes e 10 amperes respectivamente. Quando que você vai ter 1.1? Lá no VF Max. Tô falando 1.1, pessoal, mas dependendo do código isso pode mudar, tá? Então por isso sempre tem que buscar o datasheet lá na internet, tá? Quando estiver passando por ele, respectivamente, então, 6 amperes vai ter o VF máximo e o 10 amperes lá o VF máximo também, tá bom? Então olha só que interessante, se você colocar um diodo de 10 amperes no circuito, numa placa eletrônica, e passar por ele 1 ampere, ele vai estar dando risada, ele vai falar, nossa, isso é só uma cosquinha para mim tá, já deixa a hashtag aí, cosquinha do diodo. Tá bom? Porque para ele tá tudo bem, suporta 10 amperes, passou 1 ampere, então vai estar o 0,7 lá? Não necessariamente, pode estar 0,4, 0,5. Estão entendendo isso, gente? Então, assim como você pode detectar que o diodo está sobrecarregado a partir da medição da tensão, você também pode detectar que ele está trabalhando sossegado pela tensão que você mede lá sobre ele. Ok? Então, fique ligado nisso, que a tensão direta do diodo depende, então, da corrente direta que está passando por ele. Além disso, você precisa analisar se ele é de silício ou de germânio. Por quê? Porque os diodos de germânio, que eram usados há muito tempo, hoje já não são tão usados mais, devido a menor estabilidade térmica no seu funcionamento em relação aos diodos de silício, que tem uma maior estabilidade térmica, né? Os diodos de germânio, se você encontrar na prática, você vai ver lá que ele tem uma tensão direta de 0,3. Então, tudo isso aqui que eu falei pode atender aí a uma tensão de 0,2, 0,25, né? Se não estiver passando a corrente máxima que ele suporta. Fechou, galera? Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta, beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acesse aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!